Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje é quarta, hein? Hoje eu estou com uma convidada especial aqui, que ela está fazendo auditoria de mim aqui, mas vamos lá. Vou falar hoje um pouquinho mais da risada, né, Flávia? Já falar um pouquinho mais sobre como aquele tema que gera frio na barriga e vamos dizer assim, todo mundo tem que desenvolver, que é a comunicação, tá? Então você aproveita aí, pega os insights aí, pega a dica e bora alavancar a sua carreira. Bom, explicar um pouquinho do canal, gente. O canal ele é voltado, o objetivo, né, dessa live aqui de Estratégica em Pauta é ajudar vocês aí na questão de fazer o departamento pessoal sair um pouquinho mais do processo burocrático e ir um pouquinho mais para o estratégico, que aí você faz com que tenha mais o que? Reconhecimento na sua carreira, tenha mais desenvolvimento no seu negócio e tenha a redução de custo, a principal. Bom, meu nome é Jean Santos, sou fundador da DP Partner e aqui eu vim transmitir para vocês um pouquinho de conhecimento. Hoje tem uma convidada especial aqui comigo, é a minha mentora de oratória, então eu queria apresentar para vocês aqui a Flávia. A Flávia, ela está me fazendo auditoria de mim, da minha pessoa aqui, pessoal. Mas vamos lá, né? A Flávia, gente, ela tem 15 anos na área de comunicação. Eu busquei ela e olha que eu faz 24 anos que trabalho na área de departamento pessoal. Sempre gostei de me comunicar, mas todo mundo tem a necessidade de desenvolver isso. E eu convidei ela aqui para ela fazer esse trabalho com a gente. E ela é a fundadora da Fontes Comunicação. Flávia, se apresente, por favor. É uma honra. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. Gratidão pela confiança que você tem no meu trabalho, na minha jornada. É uma coisa que eu sou completamente apaixonada por comunicação. A comunicação está no meu DNA, Jean. E quando você me convidou, eu não pensei duas vezes. É claro que a gente vai lá conversar, ter um bate-papo com seus seguidores, levar a informação, levar a bandeira da comunicação para o Departamento Pessoal Estratégico. E parabéns aí pelo trabalho muito importante que você tem feito. É importante trazer a estratégia para várias áreas da nossa vida. Muitas vezes, perdemos oportunidades importantes por não ter o conhecimento, a estratégia correta. E hoje, eu quero apresentar um pouquinho da minha vida profissional para vocês. Eu sou Flávia Fontes. Eu atuo há mais de 15 anos na área da comunicação, sou jornalista, tenho algumas formações também na área do comportamento, como especializações em neuropsicologia, educação e outras áreas, porque eu compreendo que a comunicação é a base da vida e do sucesso. E eu estou aqui à disposição para compartilhar conhecimento, técnica e experiência com todos vocês. Isso aí. Bom, Flávia, eu acho que a comunicação em si, para mim, tá? Tava como carreira, seguindo em várias empresas, foi quando eu soube, né? Eu entendi que a comunicação para mim era o fator de sucesso. Porque não é só na parte de você fazer uma venda, de fazer uma negociação. É você saber transitar em todos os meios corporativos ali e saber vender seu peixe, não só você como um colaborador, mas também você como gestor. E aí, né, tem aquele grande problema. Como vencer o medo de falar em público? Esse eu lembro na faculdade que eu comentei com você na minha mentoria, que eu tremi o papel quando eu fazia na quarta série. Hoje eu falo com qualquer público, com qualquer nível, sem medo nenhum. Isso porque você também me encoraja e faz muitos trabalhos de desenvolvimento comigo. Mas como é que eu faço para melhorar isso? A gente, né, vencer esse medo de falar em público. Inclusive esse é um dos maiores medos do ser humano. Por aí, pesquisa que fala que ele está como o primeiro medo. Depois vem outro medo, que é o medo da morte. Eu acho que eu fico na coluna do meio, eu acho que ele é, sim, um medo muito forte, porque você tem uma exposição. Tudo que te expõe, que você não tem controle, que você não tem domínio, causa uma certa insegurança. E aí, eu acho que o que acontece? As pessoas que têm muito mais uma predisposição à insegurança se sente desconfortável com olhos, ouvidos que estão atentos ali para você no momento que você é o centro das atenções. E aí gera aquele medo que pode gerar uma sensação de ansiedade, desencadear ali uma sequência de reações no seu corpo que vai mostrar insegurança. Ou seja, vulnerabilidade. E é isso que as pessoas não querem. Porque você que está ouvindo a gente é muito bom no que você faz, tecnicamente, na sua área. O Jean, excelente profissional, mas quando você é posto ali em visibilidade, isso gera desconforto. Como destravar isso? Como tirar isso da sua frente? Como resolver essa questão? Primeiro ponto que eu trago para você é
tenha coragem, vá com medo mesmo. O medo, ele não vai te deixar. 100%, você vai ter aquele medinho de vez em quando, se sentir inseguro. Aposto que quando você vai fazer uma live, Jean, por mais que você já tenha essa habilidade, vem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade. Mas você não pode deixar isso te dominar, tá? Não pode. O primeiro ponto é ir com medo mesmo. O segundo ponto, que gera o medo na maioria das pessoas, é a insegurança e a falta do controle. O que você tem como controle, então? O que você pode controlar? Você não pode controlar a opinião das pessoas, você não pode controlar a economia, você não pode controlar os fenômenos naturais, mas você pode se controlar. Então, o único instrumento que você tem, que você pode controlar, é você mesmo. Então, estude comunicação. Treine, vá para frente do espelho, pegue o seu discurso, pegue todo aquele processo que você tem para apresentar, seja uma palestra, seja uma live, seja uma gravação de um vídeo no seu canal ou no Instagram. Pode ser também uma reunião de negócios. Vai apresentar aquele relatório do início do ano aí, que vai chegar para o próximo ano. E aí, como que você vai fazer? Você vai pegar esse bendito relatório, vai sim fazer seu dever de casa, bonitinho, vai fragmentar ele e vai apresentar para você mesma, para você mesmo. Vai para frente do espelho, se fecha numa sala sozinha e mete bala. Vai treinar, vai desmistificar, vai tirar essa sensação de que você não tem controle sobre você. Primeiro ponto, encara. Segundo, treina bastante. E o terceiro que eu digo para você é fazer aquecimento de voz. Aquecimento de voz é vida, gente. Parece uma coisinha boba, mas não é. Respira consciente, alinha a coluna, faz um movimentozinho aqui para tirar essa tensão dos ombros, faz um exercício de destrava-língua que daqui a pouco a gente vai fazer, viu, Jean? Vamos separar aí um exercício para essa galera que está acompanhando a gente. E corre para fazer a sua missão, porque não existe ser humano igual você nesse planeta. Então, se você se fechar por medo de se comunicar, medo de errar, você vai estar privando as outras pessoas de conhecer o seu talento, a sua capacidade. É verdade, é isso aí. E treinar assim, se pegar e se arriscar. Eu lembro que a maioria das empresas que eu trabalhei, são empresas de grande renome, tinha assim, você é mais um número porque você é um volume, né? Você tem 30, 40, 70 mil colaboradores. E para você se destacar, você não é só saber dar um bom resultado, você tem que ser visto também. E para ser visto, tem que ter uma boa comunicação e um bom direcionamento. E aí tem que se jogar. Não adianta, vou tentar ter o máximo de ferramentas possível para fazer a minha entrega, a minha comunicação. Não vai dar certo, você tem que pegar e se arriscar. E aí a gente está indo para outra fase agora, também que você está me ajudando muito, que é com esses treinamentos aí. E aí, Flávio, a gente tem assim, como melhorar. Depois que você tem ali a parte de perder o medo, em muitos casos a pessoa ela tem a sensação de não falar correto, né? Às vezes come algumas palavras aí, perde um pouco o contexto da dicção. Como é que ela pode melhorar, fazer esse trabalho para a voz ser um pouco mais fluida? Fantástico. Isso é uma coisa que eu adoro fazer com os meus clientes, porque eles falam que eu faço mágica. Eu não faço mágica, pessoal. Eu só tenho técnicas. Tem gente que fica assustado com o resultado que tem depois de fazer as técnicas que eu aplico. Treino. Primeiro ponto para melhorar a sua dicção. Falamos sobre ter coragem, falamos sobre treinar, pegar o seu conteúdo, treiná-lo várias vezes até que você se sinta confortável de apresentar. E quando eu falei do aquecimento de voz, eu incluo também a melhora da dicção. Aquecimento de voz é você afinar seu instrumento. Imagina que você vai pegar aí, Jean. Você toca violão, Jean? Toca algum instrumento? Não. Jean, só meu celular mesmo. Jean, você sabia que eu só sei tocar uma única música no violão, tá? Legal, cara. Uma única música, gente. E aí, o que eu observo nesse mundo da música é que antes de você tocar, você tem que afinar. Afinar, você já percebeu? As pessoas, elas afinam os instrumentos. Ela pega o violão e vai lá dedilhar até que ele fique afinadinho no ponto de ser usado. Assim mesmo é a sua voz, assim mesmo é você. Imagina que você é um grande instrumento. Um instrumento da comunicação. O seu corpo, suas mãos, seu rosto são instrumentos. E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar, vai sair tocando, falando de qualquer jeito? Não, você vai afinar ele antes. Alinhar-se, fazer os exercícios. E o exercício, que é muito importante fazer,
Um deles, depois que você faz o aquecimento de ombros e pescoço, como se fosse alongamento mesmo, aquece um pouquinho o seu corpo, respira consciente. Em seguida, você faz exercícios para aquecer a sua corda vocal. A voz, Jean, ela é muito poderosa na comunicação. As pessoas não têm consciência da importância. Para mim, existem várias técnicas de oratória. Existe o contato visual, a gesticulação, existe a organização de ideias, onde você vai falar muito bem. A voz, ela é um poder invisível, assim como o olhar. 2 elementos importantes que você precisa saber dominar para manter uma comunicação encantadora: o seu contato visual e o seu tom de voz. As pessoas não vão ficar, nossa, como ela tem um olhar X, Y, Z. Também as pessoas não vão ficar falando assim para você, ai, a sua voz é assim, assim. Não, elas só vão sentir. Elas só vão ter o prazer de estar na sua companhia. Elas não vão entender por que elas se sentem tão bem do seu lado. Mas você vai saber por quê. Porque você aqueceu sua voz, você fez um bom destrava-língua e você melhorou a fluidez da sua fala. Então, para você que quer melhorar seu processo de comunicação, para começar, alinhe o seu corpo, respira e vamos trabalhar o aquecimento vocal. A dicção, ela vai ser uma consequência desse processo. A dicção, ela vai ter um resultado melhor. Mas para que a gente consiga alinhar de uma vez por todas a sua dicção, eu diria, abra a boca. Abra a boca corretamente. Você tem dificuldade em algum tipo de fonema? Você fala muito acelerado, muito acelerada, pensa muito rápido. Quando você viu, as pessoas ficam... Você pode repetir? Eu não ouvi você, eu não entendi o que você está falando. Você pode repetir de novo? Você pode repetir? O que acontece? Nós não temos uma abertura de boca correta. E o que acontece quando nós não temos a abertura de boca correta? O fonema, ele sai comprometido. Eu sempre falo para os meus alunos e para os meus clientes. A é boca de A. É boca de E. I é boca de I. O de O. U de U. Parece brincadeira. Mas se você observar, as pessoas não falam corretamente os fonemas. Sim. Elas fecham a boca e falam com a boca cerrada, sem muita expressividade. E isso compromete o som. Todo o nosso vocabulário ele é baseado nas vogais A, E, I, O, U. Se você treinar a abertura de boca correta para as vogais, você vai estar avançando em 60% na melhoria da sua dicção. Parece bobagem, mas não é. Eu quero que você que está me ouvindo agora, eu quero que você faça o teste. Aplique quando você retornar ao trabalho, se você já estiver no trabalho. Faça esse exercício. Antes de começar uma reunião, faça a abertura correta de boca. Trabalhe a expressividade, exagera um pouquinho a expressão e fala o fonema A, E, I, O, U. E aí você vai ver como você vai ter maior fluidez da sua fala durante as suas apresentações. Isso é verdade. Aumentar a abertura da boca, né? Isso tem que ser, a pessoa esquece. Então, às vezes, ela comentar alguma coisa, ela acaba esquecendo do fonema, né? E aí ela começa a comer as palavras, né? Eu já tive muitos problemas, então estou me desenvolvendo bastante aí, mas tem que ter treino, gente. Nada tem resultado sem esforço. E aí... Exatamente. Você melhorou muito a dicção, parabéns. Estou só de olho aqui no Jean, observando se ele está fazendo a pronúncia do fonema. É verdade, a próxima auditoria engenheiro que está logo ali, eu vou levar cascudo, hein? Grande orelha. Mas, além de tudo, né, a gente falou um pouco da comunicação, né, claro, mas a comunicação ela tem que ser empática. Né? Então, a gente fala comunicação fria ou mais brava. Acho que ela tem que ser que as pessoas vão perceber, né? Então, às vezes, eu tenho gente que vai observar esse vídeo, vai entrar pela empatia que ela viu naquele momento, e tem pessoas que vai sair porque não gostou. Mas como é que ela pode melhorar isso? Jean, é o seguinte, o que nós temos que pensar?
Quando você utiliza a empatia, muitos de nós temos a ambição, o desejo, a vontade de sermos muito bons e sermos claros e compreendidos na nossa comunicação. Por quê? Queremos resultados. Queremos resultados. Você imagina que você faz parte de um grupo, você começou com um grupo de amigos, empreendedores, ou amigos da sua área profissional, amigos do seu trabalho, e você formou um grupo de pessoas que naquele momento tinham, claro, o mesmo objetivo que você. Seus planos mudaram, seu foco mudou, seus valores, seus resultados, você cresceu e de repente você olha para aquele grupo e percebe que você não se conecta mais ali. Mas como você vai dizer, olha, tô indo embora, tchau, fui? Não. Que tal pensar na forma, não uma forma, como eu posso dizer, que não seja real, não seja verdadeira, mas como pensar numa forma de sair sem que você tenha que deixar uma situação desagradável ou mudar um curso tão lindo que é um relacionamento com outras pessoas. Pensa o seguinte, a empatia, que muitos falam, não é você sentir exatamente o que o outro está sentindo. Isso, eu acredito que isso daí deve ser uma coisa muito rara, se não inexistente. Nós não conseguimos sentir o que o outro está sentindo realmente. Mas nós podemos supor pela observação, pela escuta ativa, como o outro compreende quais os códigos e os canais que funcionam para aquela pessoa. Então, de uma forma... Deve perceber, né? Deve perceber Exatamente. nessa fala. Idade, perfil... Vou observar e vou ter uma escuta ativa. E eu vou adequar a minha mensagem àquele momento, àquela circunstância e àquele grupo de pessoas. Sendo bem técnica na minha fala, vamos lá. Vamos usar os códigos. Vamos pensar nos códigos que aquela pessoa vai entender. Só que tem um pequeno detalhe importante. Não pense na perfeição. Para mim, não existe a perfeição. Existe a naturalidade. Você vai falar de uma forma objetiva o que você quer. Você não vai ficar rodeando, sabe? Você não vai ficar rodeando, pisando em ovos para falar nada para ninguém. Você vai falar claramente, de uma forma muito clara, aquilo que você quer, só que pensando dentro do código do outro. Exemplo, nesse momento, eu estou mudando de fase da minha vida. Eu gostei muito de estar com vocês nesse período, só que eu preciso focar em outra área. Agradeço por estar com vocês em todo esse tempo e agora eu preciso retornar ao que eu estava fazendo. Um exemplo, tá? Então, eu até brinco. Você pode usar aquele mesmo exemplo do feedback sanduíche. Você começa positivo, dá sugestão de melhoria e fecha positivo. Então, você fala destacando pontos positivos da pessoa, destacando pontos fortes do comportamento dela profissional, se for uma conversa profissional. Fala o que você precisa falar de maneira direta, sem rodear, e em seguida ressalta novamente os pontos fortes e positivos daquela relação profissional. E fecha, porque o ser humano é isso. O fato de você ter uma boa comunicação não quer dizer que você seja passivo ou passiva. Eu nunca concordei com isso. Não faz parte da minha personalidade ser uma pessoa passiva. Eu sou uma pessoa objetiva, eu sou uma pessoa que busco ter estratégias na minha fala, mas eu digo o que eu penso. E por falar nisso, só para fechar, Jean, para a gente passar para outro tópico, nem sempre o que você pensa é a verdade absoluta. Ou, na verdade, o que a gente pensa é só uma fatia da realidade. A outra realidade pertence ao outro, porque ele está vendo sobre um outro ponto de vista. Então, pensa o seguinte, quando você for falar algo que não seja técnico, comprovado, você pode falar e observar, vale a pena você ficar falando só por garantir, só para ativar no outro o incômodo? Então, talvez empatia também seja esse outro lado. Avaliar se o que eu vou falar vai somar, vai ser produtivo ou só vai gerar desgaste. E se esse desgaste for de fato importante para a equipe, ok, nem tudo é só flores na vida,
mas ainda assim eu preciso ser estratégica para falar. Perfeito. E ele acabou entrando no tempo que a gente abordar, que é a clareza, né, na mensagem. Vou deixar claro o que eu quero passar. Primeiro, entender como empresa, tá? O pessoal é entender o que é o receptor da mensagem, o que está passando a mensagem quer que você passe. Então, eu vejo muita gente confirmando o que realmente que ela quer passar. Então, às vezes você tem uma liderança, você tem algum grupo que te passa a comunicação, ela brevemente faz um resumo ali do que foi feito, do que foi alinhado para deixar de acordo comum do que tem que ser entregue. Porque acontece muito, né? Principalmente agora, né? Estamos no final de ano, está entrando agora em janeiro, daqui a 5 dias aí está entrando já em janeiro, e aí começa o cascateamento de metas, resultado, objetivo, e às vezes a comunicação de quem está no topo não é a mesma de quem está na base de execução ali. E a mesma coisa de quem está na base de execução, quer pedir alguma coisa, não consegue entender e passar a comunicação clara para a liderança. Então, a clareza, né, Flávia, é fundamental para atingir o objetivo. Muitos que a gente pode até repensar, pessoas que às vezes não têm tanta entrega, né? Não falando assim que ele faz dessa forma, mas você percebe, nossa, aquele cara não entrega tanto, mas ele está longe. Mas é porque a comunicação foi fundamental para ele. Ele soube o agir ali de ligar todos os pontos. Né? É verdade. Nossa, é muito forte isso. Tanto a falta de clareza como a falta de organização e planejamento. Uma das coisas que eu sempre observo é a falta de planejamento em reuniões, tá? Corporativas. É uma coisa preocupante até. Não deveria, pelo grau de maturidade que as pessoas têm ao estarem em uma liderança, em um cargo de gestão, mas não tem planejamento de reunião. Você convoca uma reunião em cima da hora, você não se organiza, não distribui uma pauta, não distribui o assunto. O que vai acontecer? Uma hora você vai deixar a sua equipe improdutiva para chegar e dizer meia dúzia de palavras que você não vai lembrar na próxima reunião. Isso é um problema sério de desperdício de tempo. Eu sempre. Olha aí a minha forma objetiva de ser. Eu sempre falei isso em vários locais que eu passei. Tem certeza que você precisa de uma reunião ou você pode resolver isso no e-mail? Tem certeza que você precisa tirar a pessoa da produtividade para poder falar ali o que poderia ser dito de uma forma mais objetiva? Ah, Flávia, eu preciso sim. Preciso dessa reunião. Ok, então você vai fazer o quê? Separa um tópico, manda pelo WhatsApp, pede para a pessoa se preparar. Por quê? Se você fizer uma pergunta para ela durante a reunião, ela vai ter se preparado antes. Então, a clareza, ela não está apenas na hora que eu vou falar, ela está antes. Ela está no momento em que eu me preparei e permiti que a minha equipe se preparasse para aquela reunião. Ganho eu tempo, ganha a minha equipe e eu consigo ter mais harmonia, eu consigo mostrar mais profissionalismo, segurança para a minha equipe, eu deixo a minha equipe mais segura. Então, muito cuidado, pessoal, com reuniões sem planejamento. Faz uma pauta simples, objetivo, tempo de duração, ponto. Outra coisa que é importante para que você tenha clareza, Jean, é saber quanto tempo você tem disponível para você utilizar os recursos. Pode ser que você tenha só meia hora. O que dá para fazer em meia hora? Como que eu consigo aproveitar o máximo possível da atenção da minha equipe? Ah, eu tenho uma hora. Será que eu consigo acrescentar alguma dinâmica para tornar aquele conteúdo mais claro ainda para essa equipe? Então, a clareza ela não está só na organização das palavras. Ela está também no planejamento dela. Inclusive naquelas reuniões que você tenta marcar com a equipe em cima da hora, que você sabe, você é líder, você é gestor, é com você que a gente está falando. Você sabe que isso não é estratégico. E aí, vamos dar uma melhorada nessas reuniões aí? É isso aí. E a gente tive algumas empresas que têm maior produtividade, é porque ela às vezes tem reuniões planejadas, ou dailies, né, que falam que é o início da manhã, 15 minutinhos, gente, no máximo, mais que isso aí na verdade, é uma perda de tempo. Porque você não tem foco nenhum e não tem acompanhamento das entregas. Segundo, marca reunião semanal, às vezes com o time para entender, de manhã direcionamento, na semana com relação a como é que está o andamento das coisas, e no final do mês a entrega do resultado. Até porque o time tem muita entrega. Então, se você não tem planejamento, o seu time vai ser seu espelho. Tá? Esse que é exatamente um modelo, né, Flávia? E aí, tudo isso a gente tem que ver que o corpo ele fala. Não adianta a pessoa
ela, que nem alguém ganhou um presente e não gosta, faz aquela cara né, de paisagem que eu gostei, cara, é perceptível. Então você tem que saber o corpo fala, né, Flávia? Nossa, mas quem aí ganhou algum presente que não queria ganhar no Natal? Não falem, não falem, não quero ver discórdia, não quero espalhar maldade no mundo. É verdade. Mas isso é um ponto muito importante do nosso processo de desenvolvimento na oratória, na comunicação. O corpo, ele fala, ele grita, na verdade. Ele não fala, Jean. Quem fala é a gente, o corpo, ele grita. Por quê? Porque nós percebemos, sem ter consciência, todas as expressões das pessoas que estão à nossa frente. Se você gesticular acelerado, se você não tiver gesto, se você ficar muito sério, se você sorrir, tudo isso nós estamos captando. Quem está te enxergando, quem está te ouvindo, percebe até mesmo o ritmo que você está. Se tem uma respiração ofegante, se não. Sim, o corpo ele fala, ele grita, e é muito importante, dentro desse processo da comunicação, você ter consciência de qual a mensagem que seu corpo está transmitindo. Eu não Perfeito. quero trazer problema para sua cabeça, mas além de você treinar, estruturar um bom planejamento daquilo que você vai falar, da sua organização de ideias, é muito importante quando você for treinar, você observar o ritmo do seu corpo. Que mensagem você está transmitindo com a movimentação dos seus braços, com a movimentação do seu corpo, com a sua expressão? Jean, você sabia que existe uma capacidade fantástica no nosso cérebro de espelhar os nossos neurônios? Eles espelham os neurônios da pessoa que está falando. É um estudo que existe que comprova que quando você está observando uma pessoa, a mesma parte da área da cabeça dessa pessoa, da parte dos neurônios, é ativada na sua parte, na sua cabeça, nos seus neurônios, como se eles estivessem se espelhando. Uma coisa muito louca. Não sei se eu falei, se eu soube me explicar. Como se um estivesse espelhando o outro, os neurônios, um na frente do outro. Isso acontece tanto em conversas individuais, de duplas, de trios, de 100, de 200. Se tem 100 pessoas te assistindo, parte da cabeça dessas pessoas, do neurônio dessas pessoas, copiam a mesma área que está sendo da pessoa que está falando publicamente. Isso é um experimento científico comprovado. Isso quer dizer o quê? Para nós que treinamos comunicação e oratória. Se eu sei que as pessoas, que o neurônio da pessoa que está me escutando vai me espelhar, obviamente, eu vou gerar sensações visuais, auditivas e sinestésicas. Porque eu não sou boba nem nada, né, gente? Vamos ser estratégico. Aqui é DP estratégico e aqui é comunicação estratégica também. Então, eu vou começar uma comunicação sorrindo. Eu vou me comunicar com gestos que despertem abertura corporal. E aí, do outro lado, eu vou estimular o neurônio daquela pessoa a se abrir para mim também mentalmente, a se abrir corporalmente para uma comunicação que a gente chama de não verbal. Ou seja, o corpo ele vai falar comigo também, o corpo dessa pessoa. E eu quero que esse corpo fale uma linguagem mais confortável, mais aberta. Então, esses temas eu trabalho dentro dos meus treinamentos. Eu ajudo os meus clientes e os meus alunos a terem técnicas baseadas na neurociência, porque eu sou especialista em neuropsicologia, e eu ajudo os meus clientes e alunos a terem um desenvolvimento, uma desenvoltura para atrair de fato dentro do seu processo de comunicação. E esse é um dos pontos mais poderosos, porque ele é oculto. Você não tem consciência, você não fica planejando sentir prazer quando você assiste um bom palestrante, um bom comunicador, uma boa comunicadora. Você só recebe, sente o estímulo e retribui através do neurônio espelho. É assim que funciona. Por isso, Jean, muita atenção. Nós devemos ter muita atenção na hora de nos comunicarmos e saber que tipo de linguagem corporal o nosso corpo está transmitindo. Perfeito. E aí vem do quê? Tem vezes que tem gente que sabe gesticular e muito.
mas tem pessoas que não saem o vocabulário na hora, fica presa. Como dica, vai dar alguns aí, mas como dica, aumente o seu repertório e dê prática para ele. Mas o repertório aumenta como? Lendo. É difícil, mas coloca uma meta, um livro por mês, começa por aí. Tem gente que lê Concordo. Outra 50 livros coisa, por ano, né? Mas lê pelo menos um. você quer uma coisa legal? Neurônio espelho. Começa a assistir também bons vídeos. Se você aí tem dificuldade de concentração, fatia o seu tempo em 3 minutos, 2 minutos de leitura, lê um artigo. Não precisa ler um livro, não começa com um livro, começa com um artigo, um bom artigo, para aumentar teu repertório de vocabulário, mas também se conecte com pessoas que ativam o teu neurônio espelho, ativam em você o crescimento de vocabulário. Então, o que nós somos? Nós somos a interação com o mundo através dos nossos olhos, do nosso tato, da nossa audição, do nosso paladar, do nosso olfato. Nossos 5 sentidos são riquíssimos. Quanto mais você tiver experiência de vida com relacionamentos, com leituras, com bons filmes, boas músicas, viagens, comidas diferenciadas, sabe? Criar tempero, saborear as coisas. O que isso tem a ver com oratório? O que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver. Só que as pessoas já estão muito acostumadas a ter só aquele mentor, aquela mentora que vai falar como se você fosse um robô. Abra as mãos, olhe para lá, direcione para cá. O que eu estou trazendo para você, dentro dessa conversa, é a possibilidade de você viver a comunicação. Experiência, Experiência de vida. Comunicação é a base da vida, Jean. Nós nos comunicamos a todo instante. Então, quer aumentar seu repertório? 5 sentidos. Interage. Leitura, vídeo, música, comida, boas relações, esporte. Tudo isso aumenta o seu repertório de vida e aumenta o seu repertório no seu vocabulário também. Perfeito. E assim, para ter maior crescimento, sabendo expressar as ideias, eu acho que você tem a comunicação, claro, falar um pouco mais, mas você tem um crescimento e saber expressar, você tem o expressamento das ideias de forma muito mais clara, o que você quer. E tanto para também com o time, é muito mais fácil você conseguir o que você deseja. Por quê? A comunicação é claro para quem está recebendo e quem está com você no time. Porque ninguém compra uma ideia se ela não for convincente. E a ideia tem que ser bem vendida. Hoje a gente se comunica com todo mundo, né? Com a esposa, com o namorado, com o cara do ônibus, o taxista, o Uber. Se você não souber comunicar de forma clara para onde você quer ir, você vai acabar se esborrachando e não vai conseguir atingir o que você quer. Você tem que saber, né, Flávio? Concordo. Jean, você resumiu muito bem essa questão. Porque quando a gente fala de estratégia, quando nós falamos de estratégia, nós falamos de foco. Todo processo estratégico, ele precisa ter um objetivo, senão ele não é estratégico. Ele é aleatório, ele é improvisado, ele é qualquer coisa menos estratégico. Então, quando você fala do departamento estratégico, Jean, a primeira coisa que você deve fazer, entre lá o seu briefing, o seu levantamento diagnóstico com as empresas, é entender para onde esse time quer ir. Quando você conversa com o empresário, com o líder, com o gestor, você deve fazer essa pergunta. Qual é o foco? Qual é o objetivo? Para onde nós devemos ir? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Na comunicação também. Qual é o objetivo desse processo? Eu vou apresentar, vou apresentar um relatório, mas qual é o objetivo? Eu vou fazer essa reunião, mas qual é o objetivo? Eu vou vender esse produto, esse serviço, qual é o objetivo? Você precisa ter muito claro para onde você quer levar aquela pessoa. É como se você fosse conduzir um veículo mesmo. E você precisa ter muito claro a linha de chegada. Quando você tem clara a linha de chegada, você começa a traçar as estratégias. E ela está entre as perguntas. Quem são as pessoas envolvidas nesse processo de comunicação? Idade, perfil comportamental. Quanto mais informações você tiver da plateia, melhor. Tá? Mais informação vai te enriquecer. Se você tiver claro o objetivo, informações de quem você vai levar, você vai conduzir aquele grupo de pessoas, aí você vai pensar no como. Como é a estratégia em si. O como é o tempo utilizado, o como é o tipo de dinâmica que eu vou aplicar, se eu vou usar um slide, se eu vou usar um vídeo, se eu vou usar uma música, se eu vou usar um cenário diferente.
tudo isso favorece para ter ganhos no nosso processo de comunicação. Crescimento, pessoal, é sair da zona de conforto. É pensar no o que mais? O que mais poderia ser feito? O que mais eu poderia fazer? E aí se prepara para os melhores resultados. E quando você tem os melhores resultados, fatalmente você se destaca e é um profissional desejado no mercado. Não é à toa que a comunicação está no topo das características do comportamento que mais se precisa e se deseja nas corporações, por causa dessas questões. Você tem mais resultado, você rende mais, você conecta mais com as pessoas. Gente, da dica final que a gente vai dar para vocês da oratória aí, que a gente pode falar, eu recomendo para vocês. Leiam bastante, treinem, né? A gente não vai conseguir talvez fazer a entrada e saída com a Flávia aí, mas esse foi o nosso bate-papo com vocês e a gente espera vocês aí para a gente se falar na próxima vez. Mas, Flávia, obrigado, viu, pelo bate-papo. E, pessoal, a gente vai, na próxima semana, a gente vai falar um pouco mais sobre o tema voltado para planejamento da sua carreira. Então, aproveitem bastante. Mês de janeiro vai ser um mês voltado para isso. Tá bom? E mais, agradeço vocês aqui no nosso bate-papo. Tchau, tchau, gente.